Saia daqui agora mesmo ou chamo a segurança. João Ribeiro bateu o braço de sua cadeira de rodas com fúria. A menina que havia aparecido do nada em seu escritório particular não se moveu nem um centímetro. Tinha o cabelo sujo, a roupa rasgada e as bochechas manchadas de terra. Mas seus olhos, esses olhos, o olhavam com uma determinação que o desconcertava. Papai, preciso falar com você, disse ela com voz firme. Papai? Você está louca? Eu não tenho filhos. Suma daqui antes que... Minha mãe se chama Isabela Moraes. As palavras atingiram João como um soco no estômago. Ficou imóvel, observando o rosto da menina, os olhos verdes, a forma do nariz, até mesmo a maneira teimosa de inclinar o queixo. Era impossível, mas ali estava. Isso não prova nada, murmurou tentando manter a compostura. Isabela e eu terminamos há 2 anos. Ela nunca me disse que... Porque você não atendia às ligações dela, o interrompeu a menina. Ela mandou cartas, mensagens, até foi ao seu escritório, mas você já tinha outra namorada. João fechou os olhos. Lembrava vagamente de Isabela tentando contatá-lo após o término, mas ele estava furioso, magoado, e Verônica já havia entrado em sua vida como um furacão. Havia ignorado tudo que viesse de Isabela. Como você se chama? Perguntou finalmente. Emília. Emília Moraes. Tenho 7 anos. 7 anos. João fez cálculos rápidos. As datas coincidiam perfeitamente. Mesmo que você fosse minha filha, o que não está provado, o que está fazendo aqui? Como entrou? Emília deu de ombros. Subi no elevador quando o homem de terno não estava olhando. Preciso da sua ajuda. Minha mãe está muito doente. Se precisa de dinheiro para médicos, posso dar alguma coisa, mas... Não quero seu dinheiro, cortou Emília com uma força que o surpreendeu. Quero que venha comigo ao hospital, que a veja, que fale com ela. Não posso fazer isso. Isabela e eu... Minha mãe vai morrer. A simplicidade brutal dessas palavras deixou João sem resposta. Emília se aproximou de sua cadeira de rodas sem medo e pôs sua mãozinha sobre a dele. Papai, eu sei que você pode caminhar de novo. João retirou a mão bruscamente. O que você disse? Que você pode voltar a caminhar, mas primeiro tem que lembrar para que vale a pena fazer isso. Isso é impossível. Os médicos disseram que minha lesão é permanente. Faz 1 ano que estou nesta cadeira e... Os médicos não sabem tudo, disse Emília com a segurança de alguém que viu demais para sua idade. Minha mãe me contou que antes do acidente você era muito forte, que podia fazer qualquer coisa. Sua mãe fala demais. Também me disse que depois do acidente você ficou muito triste e que quando as pessoas ficam muito tristes, o corpo desiste. João a olhou fixamente. Era uma criança, mas havia algo em suas palavras que o inquietava. Por que você acredita que posso caminhar? Porque ontem sonhei com você. Estava em pé carregando minha mãe para subir num carro bonito e os 2 pareciam felizes. Os sonhos não são reais, menina. Às vezes são, respondeu Emília. Quando a gente sonha com muita força. Fez-se um silêncio tenso. João observou a menina que dizia ser sua filha. Ela tinha razão sobre os olhos. Eram idênticos aos de Isabela. E também tinha essa mesma maneira de falar direta e sem rodeios. Onde está sua mãe? Perguntou finalmente. No Hospital das Clínicas, no quarto 204. Faz 3 dias que não acorda. E quem cuida de você? Eu me cuido sozinha, mas agora preciso que você me ajude a cuidar dela. João sentiu uma pressão estranha no peito. Fazia 1 ano que não sentia nada parecido com responsabilidade ou preocupação por outra pessoa. Emília, escute bem. Mesmo que você fosse minha filha, eu não sou a pessoa que você precisa. Olhe para mim. Estou quebrado. Não consigo nem cuidar de mim mesmo. Mas poderia tentar. Não. Por quê? Porque coisas quebradas não se consertam. Emília o olhou com uma tristeza que não deveria existir nos olhos de uma criança de 7 anos. Minha mãe diz que você era diferente antes, que era bom. Sua mãe se engana, eu nunca fui bom. Então por que quando olho para você sinto que estou em casa? A pergunta atingiu João mais forte que qualquer acusação. Ficou sem palavras, olhando para esta criança que havia aparecido do nada,
dizendo ser sua filha e prometendo milagres impossíveis. Papai, disse Emília suavemente, vai me ajudar ou não? Está bem, levo você ao hospital, mas só para que veja que está enganada sobre mim. João manobrou sua cadeira de rodas até o elevador privativo, enquanto Emília caminhava ao seu lado, sem dizer palavra. O silêncio se manteve durante toda a viagem no BMW adaptado que seu motorista dirigia. Senhor Ribeiro, tem certeza de ir ao Hospital das Clínicas? Perguntou Roberto olhando-o pelo espelho retrovisor. Sim, Roberto, e não faça perguntas. Quando chegaram, João percebeu que fazia mais de um ano que não pisava num hospital. O cheiro de desinfetante e o som das máquinas o transportaram imediatamente aos seus próprios dias de internação após o acidente. Por aqui, disse Emília, tomando o controle da cadeira sem pedir permissão. O Hospital das Clínicas era um lugar triste e sobrecarregado. Os corredores estavam cheios de gente esperando. Famílias inteiras acampadas no chão com sacolas plásticas cheias de comida caseira. João se sentiu desconfortável sob os olhares curiosos que atraía sua cadeira de rodas cara e sua roupa elegante. Quarto 204, murmurou Emília quando chegaram ao segundo andar. A porta estava entreaberta. João empurrou sua cadeira para frente e se inclinou para ver. O que viu o deixou sem fôlego. Isabela estava deitada numa cama estreita, conectada a vários tubos e monitores. Sua pele tinha uma cor amarelada e parecia mais magra do que ele lembrava, mas mesmo doente, continuava sendo linda. O cabelo castanho emoldurava seu rosto pálido e suas mãos descansavam sobre um cobertor gasto. Mamãe, sussurrou Emília correndo até a cama. Trouxe o papai. João se aproximou lentamente. Uma parte dele queria fugir, mas outra parte, uma que havia estado adormecida por meses, o empurrava para a frente. Isabela, disse suavemente. Ela abriu os olhos devagar. Quando o viu, um sorriso fraco apareceu em seus lábios. João, você veio. Emília me disse que estava doente. Ela te disse também que é sua filha? O momento que João havia temido finalmente chegou. Olhou Isabela nos olhos procurando algum engano, mas só encontrou cansaço e honestidade. É verdade? Sim, tentei te contar. Liguei centenas de vezes. Fui ao seu escritório 3 vezes, mas Verônica nunca me deixou subir. João fechou os olhos. Lembrava das ligações insistentes de Isabela após o término. Verônica lhe havia dito que era uma ex-ressentida, que não o deixaria em paz, e ele havia acreditado em cada palavra. Por que não insistiu? Porque tinha orgulho, respondeu Isabela com um sorriso triste. E porque pensei que se você não queria estar comigo, também não ia querer estar com sua filha. Isabela, você não precisa explicar nada, já passou. Emília pegou a mão de sua mãe e a apertou. Mamãe, conte ao papai o que os doutores disseram. Isabela olhou sua filha com olhos preocupados. Emília, não é preciso que... Conte, insistiu a menina. Isabela suspirou e olhou para João. Tenho insuficiência renal. Preciso de um transplante, mas não tenho plano de saúde e os tratamentos são muito caros. Quanto tempo você tem? Os doutores dizem que talvez umas semanas, 1 mês se eu tiver sorte. João sentiu como se alguém tivesse tirado o ar de seus pulmões. Olhou para Emília, que observava sua mãe com uma mistura de amor e terror. Quanto custa o tratamento? João, não vim aqui para pedir dinheiro. Emília veio por conta própria. Estou perguntando quanto custa. Isabela trocou um olhar com sua filha antes de responder. O transplante custa cerca de R$500 mil, mas primeiro preciso de diálise e outros tratamentos. No total, talvez 1 milhão. Para João, R$1 milhão era o que gastava numa festa de negócios, mas para Isabela era impossível. Você está na lista de espera para um doador? Sim, mas pode demorar anos. Não tenho tanto tempo. Eu posso ser doador, disse João de repente. O quê? Posso doar um dos meus rins. Somos compatíveis, não é? Isabela o olhou surpresa. Não sei. Teríamos que fazer exames. Mas, João, você não precisa fazer isso. Sim, preciso fazer. Por quê? João olhou para Emília, que o observava com olhos cheios de esperança. Porque ela é minha filha. E você
Você foi a única mulher que me amou de verdade. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Isabela. João, se passaram 2 anos. Você tem outra vida agora. Não, não tenho nada. Estive morto desde o acidente, Isabela. Mas agora talvez tenha uma razão para tentar viver de novo. Emília se aproximou da cadeira de rodas e pegou a mão de João. Viu, mamãe? Te disse que o papai era bom. Isabela sorriu através das lágrimas. Sim, meu amor, você tinha razão. Doutor Mendonça, preciso fazer os exames de compatibilidade para a doação de rim o mais rápido possível. João havia ligado para seu médico particular desde o hospital. Do outro lado da linha, o doutor parecia confuso. Senhor Ribeiro, tem certeza? Sua condição atual não é ideal para uma cirurgia maior. Além disso, teria que avaliar se... Doutor, faça os exames hoje. Está bem, venha ao meu consultório esta tarde, mas antes preciso perguntar algo. Já considerou retomar a fisioterapia? João olhou para Emília, que estava sentada no chão do corredor do hospital, desenhando num caderno gasto. Por que pergunta isso? Porque vi casos onde um propósito forte ajuda na recuperação, e você acabou de encontrar um poderoso. Depois de desligar, João se aproximou de Emília. O que você desenha? Nossa casa, respondeu ela sem levantar o olhar. Olha, aqui está você, aqui está minha mãe e aqui estou eu, e tem um jardim grande onde podemos brincar. O desenho era simples, mas detalhado. 3 figuras de palito de mãos dadas na frente de uma casa, com janelas amarelas e flores no jardim. Emília, onde você tem morado desde que sua mãe ficou doente? Com a dona Maria, a vizinha. Mas ela tem muitos netos e não tem espaço. Às vezes durmo no hospital. João sentiu uma pontada de culpa. Sua filha havia estado praticamente na rua enquanto ele se consumia em autopiedade. Isso vai acabar. Esta noite você vem comigo. Emília levantou o olhar do desenho. Sério? Sério. E quando sua mãe sair do hospital, ela também pode vir. Pode mesmo? Emília sorriu e continuou desenhando. Papai, pode me levar a um lugar? Onde? Quero que conheça alguém. 1 hora depois, João se encontrava numa pequena clínica de reabilitação no centro da cidade. O lugar era modesto, mas limpo, cheio de equipamentos de exercício e colchonetes. Marco Hernandes? Perguntou uma recepcionista. Sim, diga que veio João Ribeiro. Em poucos minutos, apareceu um homem de uns 40 anos, forte e com barba. Quando viu João, sua expressão mudou. O que faz aqui, João? Preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Já disse que não podia continuar trabalhando com você. Eu sei, mas as coisas mudaram. Marco olhou para Emília, que observava tudo com curiosidade. Quem é ela? Minha filha. Não sabia que tinha uma filha. Eu também não sabia até hoje. Marco suspirou e os convidou para entrar em seu consultório. João, da última vez que nos vimos, você me disse que não queria continuar com a terapia, que era perda de tempo. Estava errado. O que te fez mudar de ideia? João olhou para Emília, que havia se sentado numa cadeira e balançava as pernas. Ela me disse que posso voltar a caminhar, e pela primeira vez em 1 ano quero acreditar. Marco estudou o rosto de João. Como fisioterapeuta, havia aprendido a ler seus pacientes. O desespero que vira nos olhos do empresário 6 meses atrás já não estava ali. Você sabe o que isso significa? Meses de trabalho duro, dor. E talvez não consiga mais que alguns passos. Eu sei. Por quê? Porque agora tenho uma razão para tentar. Marco olhou para Emília. Você acredita que seu pai pode caminhar? Sim, respondeu ela sem hesitar. Mas ele também tem que acreditar. E você acredita, João? João demorou um momento para responder. Fazia tanto tempo que não tinha esperança em nada. Quero acreditar. Isso é suficiente para começar, disse Marco. Mas tenho uma condição. Qual? Quero que me conte a verdade sobre por que quer caminhar. Não me venha com histórias bonitas. João respirou fundo. Porque minha filha está me vendo, e porque a mulher que amo está morrendo, e porque pela primeira vez em 1 ano não quero estar morto em vida. Marco assentiu lentamente. Está bem, começamos amanhã.
6 da manhã. Tão cedo? Se quer milagres, tem que trabalhar por eles. Naquela noite, João instalou Emília num dos quartos de hóspedes de seu apartamento na Vila Madalena. Enquanto ela tomava banho, ele ligou para Isabela para contar sobre a fisioterapia. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou ela. Tenho certeza. Isabela, quero perguntar uma coisa. Diga. Você ainda me ama? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. João, nunca deixei de te amar. Mas você tem que decidir se quer ser o homem por quem me apaixonei ou o homem em que se transformou depois do acidente. Vou ser melhor que qualquer um desses dois. Espero que sim. Por Emília e por você. Quando desligou, João se dirigiu ao seu quarto. Ao passar pelo quarto de Emília, a escutou falando sozinha. Nossa Senhora, meu papai já está começando a acreditar. Agora ajude ele a caminhar, por favor, e que minha mãe se cure. Amém. João sorriu pela primeira vez em meses. Talvez os milagres fossem possíveis. Talvez só precisassem de um pouco de fé e muito trabalho. No dia seguinte, às 6 em ponto, estava na clínica de Marco, pronto para começar. O que significa isso de que João não vai vir à reunião da diretoria? Verônica Sandoval caminhava de um lado para outro em seu escritório, o telefone colado no ouvido. Sua assistente havia dado a notícia que menos queria escutar. Ele disse que está ocupado com assuntos familiares, senhora Sandoval, respondeu a secretária nervosamente. Assuntos familiares? Que assuntos familiares? João não tem família. Verônica desligou o telefone e se dirigiu à janela. Desde que João ficou na cadeira de rodas, ela havia tomado controle do Grupo Ribeiro pouco a pouco. No começo, era só ajuda temporária, mas depois se tornou indispensável. Os acionistas a respeitavam, os funcionários a obedeciam e João havia perdido o interesse nos negócios. Até agora. O telefone tocou novamente. O que é? Tem um repórter aqui que diz que quer confirmar uma informação sobre o senhor Ribeiro. Que informação? Algo sobre uma filha. Verônica sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Que ele passe. O repórter era jovem e ambicioso, do tipo que faria qualquer coisa por uma matéria. Senhora Sandoval, me chamo Javier Moreno, do jornal O Estado. Tenho informação de que João Ribeiro acabou de reconhecer uma filha. Pode confirmar isso? Não sei do que está falando. Tenho fotos dele entrando no Hospital das Clínicas com uma criança e também registros de que contratou os serviços médicos particulares do Dr. Mendonça para fazer exames de compatibilidade de órgãos. Verônica manteve a compostura, mas sua mente trabalhava a toda velocidade. Senhor Moreno, João Ribeiro é um homem muito reservado. Tenho certeza de que qualquer decisão pessoal que tome será comunicada no momento apropriado. Então não nega que tem uma filha? Não confirmo nem nego nada. Bom dia. Quando o repórter foi embora, Verônica se serviu um uísque, embora mal fossem 11 da manhã. Havia trabalhado 2 anos para chegar onde estava. Não ia deixar que uma criança aparecida do nada arruinasse tudo. Levantou o telefone e discou um número. Detetive Marcelo, sou Verônica Sandoval. Preciso que investigue alguém. Isabela Moraes trabalha no Hospital das Clínicas e sua filha Emília Moraes. Que tipo de investigação? Tudo. Histórico médico, situação econômica, antecedentes, comportamento, qualquer coisa que possa ser útil. Para quando precisa? Para ontem. 3 dias depois, Verônica tinha o dossiê completo. Isabela tinha dívidas médicas enormes. Havia perdido vários empregos por faltas devido à sua doença e havia tentado contatar João múltiplas vezes após o término. A menina havia faltado muito à escola e havia estado praticamente vivendo na rua. Perfeito. Sua próxima ligada foi para o advogado mais caro da cidade. Doutor Vega, preciso que prepare uma ação de curatela e interdição. Contra quem? João Ribeiro. Houve um silêncio do outro lado da linha. Senhora Sandoval, está consciente do que está me pedindo? Perfeitamente. João não está em condições mentais de cuidar de uma criança. Sua deficiência, sua depressão, seu isolamento social, tudo está documentado. Além disso, a criança esteve em situação de negligência. Que evidência tem?
A criança esteve praticamente abandonada enquanto sua mãe está hospitalizada. Dormiu em hospitais e na casa de estranhos. João a levou para morar com ele sem nenhum processo legal, sem avaliações psicológicas, sem nada. É impulsivo e instável. E o que propõe? Que a criança seja posta sob custódia temporária do Estado, enquanto se avalia a capacidade mental de João para tomar decisões importantes e que eu seja nomeada sua tutora legal e administradora permanente de seus bens. Isso vai ser muito público, senhora Sandoval. A mídia vai... Deixe-me me preocupar com a mídia. O Dr. Vega preparou os documentos nessa mesma semana. Verônica também contratou um psiquiatra particular para avaliar a instabilidade emocional de João e um assistente social para documentar as condições inadequadas em que vivia Emília. O plano era perfeito. João perderia a custódia de sua filha, seria declarado mentalmente incapaz e ela manteria o controle da empresa. A criança seria enviada a um lar temporário e Isabela se viraria sozinha. Na sexta-feira de manhã, João recebeu a citação judicial. "O que é isso?" perguntou a seu advogado por telefone. "É uma ação de curatela e interdição, João. Alguém está alegando que você não é capaz de cuidar da criança nem de administrar seus próprios assuntos." "Quem?" "Verônica Sandoval." João sentiu uma fúria que não experimentava desde antes do acidente. "Quando é a audiência?" "Segunda-feira que vem." "João, isso é sério. Se o juiz determinar que você não é apto, pode perder tudo." "Não vou perder minha filha." "Então precisa de um bom advogado. E precisa demonstrar que está estável e que pode caminhar." João olhou para a clínica onde havia estado trabalhando com Marco por 2 semanas. Os progressos eram mínimos. Mal conseguia mover os dedos dos pés e ficar em pé por alguns segundos com ajuda. "Quanto tempo tenho?" 3 dias. "É suficiente." Quando desligou, Emília entrou correndo na sala. "Papai, por que está triste?" "Não estou triste, meu amor. Só preocupado." "Por quê?" João a pegou no colo e a sentou em suas pernas. "Emília, você me quer bem?" "Claro que sim." "E quer ficar comigo?" "Sim." "Por que pergunta isso?" "Porque talvez tenhamos que convencer um juiz de que somos uma família de verdade." Emília o olhou com seus olhos verdes e sorriu. "Papai, nós já somos uma família de verdade. Só temos que mostrar isso aos outros." Na segunda-feira de manhã, o fórum da família estava cheio de repórteres. A notícia de que João Ribeiro tinha uma filha havia se espalhado como pólvora, e agora toda a cidade queria saber o que aconteceria com a custódia. João chegou em sua cadeira de rodas, vestindo seu melhor terno. Ao seu lado, caminhava Emília, também arrumada, com um vestido azul que ele havia comprado especialmente para a ocasião. "Está nervosa?" perguntou em voz baixa. "Um pouquinho, mas você está comigo, então tudo vai dar certo." Do outro lado do corredor, Verônica conversava com seus advogados. Usava um terno cinza muito formal e uma expressão séria. Quando viu João chegar, lhe dirigiu um sorriso frio. "Excelência, chamamos o caso Sandoval versus Ribeiro", anunciou o escrivão. O juiz Martínez era um homem mais velho, com fama de ser justo, mas rigoroso. Revisou os documentos enquanto as partes tomavam seus lugares. "Entendo que esta é uma ação de curatela e interdição. Dr. Vega, como representante da requerente, pode proceder." O advogado de Verônica se levantou com confiança. "Excelência, viemos aqui porque estamos preocupados com o bem-estar de uma menor de idade. Emília Moraes tem vivido em condições inadequadas, e o Sr. Ribeiro, devido à sua condição mental e física, não está capacitado para cuidar dela." "Que evidência apresenta?" "Primeiro, o Sr. Ribeiro sofre de depressão severa desde seu acidente. Tem estado isolado socialmente, abandonou suas responsabilidades empresariais e mostrou comportamento impulsivo ao levar a criança sem nenhum processo legal." Verônica se levantou para testemunhar. "Excelência, conheci João por 3 anos. Depois do acidente mudou completamente. Se tornou amargo, agressivo e tem tomado medicamentos para a depressão. Na semana passada, decidiu de um dia para outro que era o pai desta criança, sem fazer sequer um exame de paternidade."
Observou algum comportamento específico que a preocupe? Sim, Excelência. João está prometendo à criança que vai caminhar de novo, o que é medicamente impossível. Está criando falsas esperanças. Também está considerando doar um rim para a mãe da criança, o que demonstra que não está pensando claramente. João cerrou os punhos. Seu advogado tocou seu ombro para acalmá-lo. Além disso, continuou Verônica, a criança tem faltado à escola, dormido em hospitais e na casa de desconhecidos. Precisa de estabilidade, não das fantasias de um homem que não consegue aceitar sua realidade. Quando terminou o testemunho de Verônica, o juiz se dirigiu a João. Senhor Ribeiro, o que tem a dizer sobre essas acusações? João se endireitou em sua cadeira. Excelência, é verdade que não fui um bom homem durante o último ano. O acidente me mudou e me tornei egoísta e amargo. Mas conhecer minha filha me deu uma razão para mudar. Como sabe que é sua filha? Fiz os exames de paternidade na semana passada. Os resultados confirmam que Emília é minha filha biológica. E que planos tem para seu cuidado? Vou contratar uma babá e um professor particular para que não perca aulas. Vou continuar com minha fisioterapia para me recuperar o máximo possível. E vou ser o pai que ela merece. Senhor Ribeiro, os laudos médicos indicam que sua lesão é permanente. Não considera que está dando falsas esperanças à criança? Excelência, 3 semanas atrás não conseguia mover nenhum dedo do pé. Agora posso mover todos e ficar em pé por alguns segundos. Os médicos às vezes se enganam. O juiz tomou notas e então olhou para Emília. Emília, pode se aproximar? A menina se levantou e caminhou até a mesa com passo firme. Não parecia assustada. Oi, senhor juiz. Olá, Emília. Sabe por que estamos aqui? Sei, porque a senhora Verônica diz que meu papai não pode cuidar de mim. E você o que acha? Que ela está errada. Por quê? Emília respirou fundo e falou com uma clareza que surpreendeu todos na sala. Senhor juiz, eu morei na rua 3 semanas. Tive fome, tive frio e tive medo. Mas quando encontrei meu papai, tudo isso acabou. Ele me comprou roupa, me deu uma cama limpa e me abraça quando tenho pesadelos. Mas não te preocupa que ele esteja na cadeira de rodas? Não, senhor, porque as pessoas não valem por como caminham, mas por como amam. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz levantou a mão pedindo silêncio. Emília, o que você quer? Quero ficar com meu papai e quero que minha mãe se cure e não quero o dinheiro de ninguém. Só quero uma família. Você acredita que seu pai vai caminhar de novo? Sim, senhor, porque ele já começou. O que quer dizer? Emília olhou para João e sorriu. Papai, mostra para eles. João sentiu o coração acelerar. Com muito esforço, pôs as mãos nos braços da cadeira e empurrou para cima. Lentamente, muito lentamente, conseguiu ficar em pé. As pernas tremeram, mas se manteve ereto por quase 10 segundos antes de voltar a se sentar. A sala ficou em silêncio absoluto. Excelência, disse João com voz emocionada, minha filha me devolveu a vida. Não vou permitir que ninguém a tire de mim. O juiz olhou para Verônica, depois para João e finalmente para Emília. Esta corte determina que Emília Moraes fica sob custódia de seu pai, João Ribeiro, caso encerrado. Emília correu até João e o abraçou. Pela primeira vez em mais de 1 ano, João chorou de felicidade. Verônica saiu do fórum com o rosto transfigurado. Os repórteres a cercaram, mas ela os afastou sem dizer palavra. Seu plano havia falhado completamente, e agora João não só tinha sua filha, como também havia demonstrado publicamente que estava melhorando. Naquela noite, trancada em seu escritório, Verônica bebia uísque enquanto revisava os contratos da empresa. Se não podia controlar João legalmente, teria que encontrar outra maneira. Seu telefone tocou. Era Javier Moreno, o repórter. Senhora Sandoval, tem algum comentário sobre o que aconteceu hoje no fórum? Sem comentários. É verdade que a senhora e o senhor Ribeiro tinham um relacionamento amoroso? Verônica se endireitou na cadeira. O que está insinuando? Tenho fotos dos dois juntos em vários eventos sociais. Alguns dizem que a ação foi por ciúme. Isso é ridículo. Então não nega o relacionamento? Verônica desligou o telefone. Sua reputação estava arruinada.
Seu plano havia fracassado e agora a mídia a estava pintando como uma mulher ciumenta. Precisava de um golpe de mestre. Revisou os documentos da empresa até encontrar o que procurava: as apólices de seguro. O Grupo Ribeiro tinha uma cobertura milionária contra incêndios e desastres naturais. Se o prédio principal sofresse um acidente, ela, como administradora temporária, teria que gerenciar a reconstrução e os seguros. Pegou seu telefone e discou um número que guardava há anos. Raul, sou Verônica. Preciso que me faça um favor. Que tipo de favor? Do tipo que pagamos muito bem e do qual nunca falamos. No dia seguinte, João chegou cedo à clínica para sua sessão com Marco. Seus progressos eram lentos, mas constantes. Já conseguia ficar em pé por mais de 1 minuto e dar 3 passos com ajuda. Como se sente? Perguntou Marco. Diferente, como se tivesse acordado de um pesadelo muito longo. E Emília? Está na escola. Contratei uma professora particular para ajudá-la a se recuperar. É muito inteligente. E Isabela? Amanhã fazem mais exames para preparar o transplante. Os médicos dizem que temos boas chances de compatibilidade. Marco sorriu enquanto ajustava os pesos para os exercícios. Sabe o que mais gosto de tudo isso? O quê? Que já não fala como um homem derrotado. João estava no meio de sua rotina quando seu telefone tocou. Era Roberto, seu motorista. Senhor Ribeiro, tem um incêndio no prédio da empresa. Os bombeiros já estão lá, mas é muito grande. Vou para lá. Talvez seja melhor que... Roberto, vou para lá agora. João chegou ao prédio do Grupo Ribeiro quando as chamas já haviam consumido os 3 primeiros andares. Os bombeiros lutavam contra o fogo enquanto os funcionários evacuavam em pânico. Onde está o comandante dos bombeiros? Perguntou de sua cadeira de rodas. Aqui, senhor Ribeiro, capitão Torres. Todos saíram? Estamos verificando. Parece que tem uma funcionária presa no 5º andar na área da contabilidade. João conhecia perfeitamente o prédio. Sabia que havia uma escada de emergência que dava diretamente nessa área. Capitão, posso chegar lá pela escada dos fundos? Senhor, o senhor não pode... Capitão, conheço este prédio melhor que ninguém, e essa funcionária é minha responsabilidade. Antes que alguém pudesse detê-lo, João manobrou sua cadeira até a entrada dos fundos do prédio. A fumaça era densa, mas conseguiu chegar ao elevador de carga que ainda funcionava. No 5º andar encontrou Maria do Rosário, a contadora mais antiga da empresa, desmaiada perto de sua mesa. A fumaça havia enchido o escritório, mas as chamas ainda não chegavam ali. Com todas suas forças, João conseguiu ficar em pé e carregar Maria até sua cadeira de rodas. Ela não era muito pesada, mas o esforço foi enorme. Conseguiu chegar ao elevador justo quando as chamas começavam a se espalhar pelo corredor. Quando as portas do elevador se abriram no 1º andar, os paramédicos e bombeiros correram até eles. João estava coberto de fuligem e tossia violentamente, mas Maria estava viva. João! Gritou uma voz familiar. Era Emília, que havia chegado correndo da escola ao saber do incêndio. Papai, está bem? Estou bem, meu amor, respondeu ele a abraçando forte. Os repórteres que haviam chegado ao local captaram tudo em vídeo. João carregando a funcionária, sua chegada heróica no elevador, o abraço com sua filha. Em poucas horas as imagens estavam em todos os noticiários. Naquela noite, desde o hospital onde examinavam Maria, João recebeu uma ligação do detetive Marcelo. Senhor Ribeiro, precisamos conversar. O incêndio não foi acidental. O que quer dizer? Encontramos rastros de acelerante em vários pontos do prédio. Alguém provocou este incêndio intencionalmente. Tem ideia de quem? Estamos investigando, mas preciso perguntar. Conhece alguém que pudesse querer prejudicar sua empresa? João pensou imediatamente em Verônica, mas não tinha provas. Detetive, revise os seguros do prédio e também revise quem tinha acesso ao prédio fora do horário normal. Já estamos fazendo isso, senhor Ribeiro. Tenha cuidado. Se alguém está disposto a queimar um prédio para prejudicá-lo, pode tentar algo pior. Quando desligou, João olhou pela janela do hospital. Pela primeira vez em meses, se sentia realmente vivo. Mas também sabia que alguém muito perigoso queria destruir tudo o que estava construindo. A investigação do detetive Marcelo avançou rapidamente. As câmeras de segurança do prédio vizinho
haviam capturado um homem entrando no prédio do Grupo Ribeiro às 2 da madrugada. Mais importante ainda, os registros telefônicos mostravam várias ligações entre Verônica Sandoval e Raul Mendoza, um homem com antecedentes por incêndio criminoso. Senhor Ribeiro, temos evidência suficiente para prender a senhora Sandoval, informou o detetive por telefone. Quando? Hoje mesmo, mas preciso que declare formalmente. João estava na clínica com Marco quando recebeu a ligação. Acabara de dar 10 passos consecutivos sem ajuda. Sua melhor marca desde o acidente. Marco, tenho que ir à delegacia. Aconteceu algo? Vão prender Verônica pelo incêndio. A mulher que te processou? Sim. Parece que quando perdeu no fórum decidiu queimar minha empresa. Marco assoviou baixinho. João, tenha cuidado. Pessoas desesperadas podem fazer coisas muito perigosas. Na delegacia, João assinou sua declaração enquanto os agentes preparavam o mandado de prisão. O detetive Marcelo mostrou as evidências, as ligações telefônicas, os vídeos das câmeras, o testemunho de Raul Mendoza que havia confessado em troca de uma pena reduzida. Mendoza diz que a senhora Sandoval pagou R$50 mil para provocar o incêndio. Diz que ela queria que parecesse um acidente elétrico, mas ele usou acelerante demais. Já aprenderam? Os agentes estão a caminho do escritório dela agora mesmo. 2 horas depois, os noticiários mostravam Verônica Sandoval sendo presa em seu escritório. As acusações eram incêndio criminoso, conspiração, tentativa de homicídio e fraude empresarial. Naquela noite, João jantou com Emília no apartamento. Ela havia visto as notícias na escola. Papai, por que a senhora Verônica fez isso? Porque, às vezes, as pessoas fazem coisas muito ruins quando têm medo de perder o que acham que é delas. Mas você não era namorado dela? João se surpreendeu com a pergunta direta de sua filha. Sim, por um tempo, mas eu não a amava de verdade. Estava confuso e triste depois do acidente. E ela te amava? Não sei, meu amor. Acho que ela amava mais meu dinheiro e minha empresa. Emília assentiu como se entendesse perfeitamente. Papai, quando minha mãe vai sair do hospital? Logo, amanhã recebemos os resultados dos exames de compatibilidade. Se tudo der certo, poderíamos fazer o transplante na próxima semana. Vai doer um pouco. Vai, mas vai valer a pena. No dia seguinte, o Dr. Mendonça deu a melhor notícia possível. João e Isabela eram completamente compatíveis para o transplante de rim. Os dois estão em excelente condição para a cirurgia, explicou o médico. Senhor Ribeiro, seu estado físico melhorou notavelmente nas últimas semanas. Senhora Moraes, a senhora está estável e pronta para receber o transplante. Quando podemos fazer? Perguntou João. Próxima terça-feira. Mas primeiro preciso que ambos assinem todos os consentimentos e que entendam os riscos. Naquela noite, João visitou Isabela no hospital. Ela parecia mais animada desde que souberam que o transplante era possível. João, quero que saiba que não precisa fazer isso por obrigação. Não faço por obrigação. Faço porque te amo. Isabela o olhou nos olhos. De verdade? Nunca deixei de te amar, Isabela. Só me perdi por um tempo. E agora quero me casar com você depois do transplante, quando estiver recuperada. Quero que sejamos uma família de verdade. As lágrimas rolaram pelas bochechas de Isabela. Já contou para Emília? Não, queria perguntar a você primeiro. Ela vai ficar muito feliz. O dia do transplante, toda a cidade acompanhou a notícia. João Ribeiro, o empresário que havia perdido tudo e recuperado, doava um rim para salvar a mãe de sua filha. A cirurgia durou 6 horas. Emília esperou no hospital acompanhada por Marco e por Maria, a funcionária que João havia salvado do incêndio. Acha que tudo vai dar certo? Perguntou Maria a Emília. Sim, meu papai é muito forte e minha mãe também. Quando o Dr. Mendonça saiu do centro cirúrgico, tinha um sorriso no rosto. Tudo saiu perfeito. Os dois estão estáveis e em recuperação. Emília gritou de alegria e se abraçou a Marco. Minha família está completa. Uma semana depois, tanto João quanto Isabela estavam em casa se recuperando. A história havia chegado aos meios nacionais. O homem que havia perdido o uso das pernas, mas recuperado o amor, a fé e a esperança.
O julgamento de Verônica foi rápido. Com todas as evidências contra ela, foi condenada a 8 anos de prisão por incêndio criminoso e tentativa de homicídio. Justiça, murmurou João quando soube da sentença. Para quem? Perguntou Emília. Para todos, meu amor, para todos. 1 ano depois, João acordou cedo e caminhou até a janela de seu quarto. Lá fora, os jardins do hotel estavam perfeitamente arrumados para a cerimônia. Havia demorado meses para planejar este dia e queria que tudo fosse perfeito. Nervoso? Perguntou Marco, que havia chegado cedo para ajudá-lo a se vestir. Um pouco. Você não ficou nervoso no dia do seu casamento? Estava apavorado, riu Marco. Mas olha, já vão 5 anos e continuo felizmente casado. João vestiu o smoking preto que havia escolhido especialmente para a ocasião. Já não precisava da cadeira de rodas, embora ainda usasse bengalas para caminhar distâncias longas. Os médicos o chamavam de milagre médico, mas ele sabia a verdade. O amor havia sido seu melhor remédio. Sabe o que mais gosto de tudo isso? Disse a Marco enquanto ajustava a gravata. O quê? Que 2 anos atrás pensei que minha vida havia acabado e hoje vou me casar com a mulher que amo e tenho uma filha que me devolveu a esperança. Uma batida na porta os interrompeu. Era Emília, vestida com um lindo vestido rosa e uma coroa de flores no cabelo. Papai está pronto? Minha mãe já está nervosa. Como ela está? Linda, mais linda que nunca. João sorriu. Isabela havia se recuperado completamente do transplante e agora trabalhava meio período como conselheira para famílias em crise no hospital. Havia encontrado sua vocação ajudando outros que passavam por situações difíceis. Emília, posso perguntar uma coisa? Claro, papai. Está feliz que sua mãe e eu vamos nos casar? Papai, estive esperando este dia desde que te conheci. Claro que estou feliz. A cerimônia se realizou no jardim do hotel com vista para o mar. João havia convidado apenas as pessoas mais importantes: Marco e sua família, Maria e alguns funcionários da empresa, o Dr. Mendonça e, claro, Isabela e Emília. Quando começou a música, João pegou suas bengalas e caminhou lentamente até o altar. Cada passo lhe lembrava o caminho que havia percorrido, do desespero à esperança, da solidão ao amor, da rendição à luta. Isabela apareceu no final do corredor radiante em seu vestido branco, simples mas elegante. Ao seu lado caminhava Emília, que servia como sua dama de honra. Quando chegaram ao altar, Emília pegou a mão de seu pai e a de sua mãe e as uniu. Agora sim somos uma família completa, sussurrou. O padre Gonzales, que havia conhecido a família durante o processo de recuperação de Isabela, oficiou a cerimônia. João, Isabela, passaram por muitas provas para chegar até aqui. Enfrentaram a doença, a separação, o desespero, mas o amor os manteve unidos. Quando chegou o momento dos votos, João se dirigiu a Isabela com voz emocionada. Isabela, 2 anos atrás pensei que havia perdido tudo o que me importava, mas você e Emília me ensinaram que as coisas mais valiosas não se podem perder enquanto tivermos fé. Prometo amar você, cuidar de você e ser o marido e o pai que vocês merecem. Prometo me levantar cada dia, agradecido pela segunda chance que me deram. Isabela secou uma lágrima antes de falar. João, eu nunca deixei de acreditar em você, nem mesmo quando você havia deixado de acreditar em si mesmo. Prometo amar você nos dias bons e nos difíceis. Prometo ser sua companheira em tudo que vier, e prometo que nossa família sempre estará unida pelo amor. Quando se beijaram, Emília gritou: Finalmente meus pais se casaram. Todos os convidados riram e aplaudiram. João levantou Emília no colo e a beijou na testa. Sabe o que, princesa? O que, papai? Que você foi quem fez tudo isso ser possível. Durante a recepção, um repórter que havia acompanhado a história desde o início se aproximou de Emília. Emília, como se sente agora que sua família está completa? Muito feliz, mas minha família sempre esteve completa, só que antes estava um pouquinho quebrada. Ainda acredita em milagres? Emília olhou para seu pai, que dançava lentamente com Isabela, se apoiando apenas numa bengala. Eu não fiz milagre. Só lembrei ao meu papai que o amor pode tudo. Que planos tem agora?
Vamos morar juntos numa casa nova e meu papai vai continuar ajudando outras pessoas a caminhar de novo. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, João, Isabela e Emília se sentaram no terraço de sua suíte, olhando as estrelas. Sabem o quê? Disse João. Acho que pela primeira vez na vida sou completamente feliz. Por que pela primeira vez? Perguntou Isabela. Porque antes tinha dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas não tinha amor verdadeiro, não tinha família, não tinha um propósito real. E agora tenho tudo que realmente importa. Emília se aninhou entre seus pais. Papai, amanhã vamos começar a construir a fundação? Sim, meu amor. Amanhã começamos a ajudar outras crianças que precisam encontrar suas famílias. Como vai se chamar? João olhou para Isabela, que sorriu e assentiu. Fundação Emília, para sempre lembrarmos que os milagres existem quando temos fé. 5 anos depois. João caminhou sem ajuda até o pódio do auditório principal do Centro de Reabilitação Integral Fundação Emília. À sua frente estavam mais de 200 famílias que haviam sido beneficiadas pelo programa. Bom dia a todos. Meu nome é João Ribeiro e 7 anos atrás estava sentado numa cadeira de rodas, convencido de que minha vida havia terminado. Um aplauso caloroso encheu o auditório. Na primeira fila, Isabela sorria orgulhosa enquanto segurava a mão de Emília, que agora tinha 12 anos e havia crescido até se tornar uma menina segura e brilhante. Hoje estamos aqui para celebrar que a Fundação Emília ajudou mais de 500 famílias a se reunir e proporcionou tratamento gratuito de reabilitação a mais de 1.000 pessoas. Mais aplausos. João olhou para o lado do palco, onde Marcos supervisionava um grupo de fisioterapeutas que trabalhavam com crianças em cadeiras de rodas. Mas quero contar como tudo isso começou com uma menina de 7 anos que apareceu no meu escritório e me disse algo que mudou minha vida para sempre. Posso fazer você caminhar de novo. Emília corou quando todos os olhares se dirigiram a ela. Naquele momento, pensei que estava louca. Os médicos me haviam dito que nunca voltaria a caminhar, mas ela não estava falando só das minhas pernas. Estava falando do meu coração, da minha alma, da minha capacidade de amar. João fez uma pausa e bebeu um pouco de água. Durante estes 5 anos, a Fundação Emília cresceu até ter 3 centros de reabilitação, um programa de reunificação familiar e uma clínica de doação de órgãos. Mas o mais importante é que aprendemos algo fundamental. Os milagres não vêm do céu, vêm do amor. No auditório estavam Maria do Rosário, agora diretora administrativa da Fundação, junto com várias famílias que haviam passado por histórias similares à de João. Quero apresentar algumas das famílias que foram parte do nosso programa. A primeira a subir ao palco foi Maria Gonzalez, uma mulher de 40 anos que caminhava com a ajuda de muletas. 3 anos atrás, tive um acidente de carro e os médicos disseram que nunca voltaria a caminhar. Meu filho de 8 anos não entendia por que sua mãe já não podia brincar com ele. Quando chegamos à Fundação Emília, não só recebi fisioterapia gratuita, como meu filho recebeu apoio psicológico, e eu aprendi que ser uma boa mãe não depende de conseguir correr ou não. Maria olhou para o público onde estava seu filho, que aplaudia emocionado. Hoje posso caminhar. Trabalho aqui como conselheira para outras mães e meu filho me diz que sou sua heroína. O seguinte testemunho foi de Roberto Martínez, um jovem que havia perdido os pais num acidente. Tenho 25 anos e fiquei sozinho cuidando de meus 3 irmãos menores. Não sabia como manter a família unida. A Fundação Emília não só me ajudou a conseguir trabalho, como proporcionou bolsas escolares para meus irmãos e apoio legal para que pudesse ser seu tutor oficial. Depois de vários testemunhos mais, João voltou ao pódio. Cada uma dessas histórias me lembra por que fazemos este trabalho. Porque acreditamos que toda família merece uma segunda chance, que toda pessoa merece acreditar na possibilidade de uma vida melhor. Isabela se levantou de seu lugar e subiu ao palco. Agora tinha título em assistência social e dirigia o programa de reunificação familiar. Quando minha filha me disse que havia encontrado seu pai, pensei que estava fantasiando. João e eu havíamos terminado mal e ele tinha uma vida nova.
Mas Emília via algo que nós não conseguíamos ver: o amor que ainda existia entre nós. Hoje, 5 anos depois do nosso reencontro, não só somos uma família feliz, como pudemos ajudar centenas de famílias a encontrar seu próprio caminho para a cura. Finalmente, Emília subiu ao palco. Já não era a menina pequena e desnutrida que havia aparecido no escritório de João. Era uma pré-adolescente segura de si mesma, com planos de estudar medicina para continuar ajudando outros. Quando era pequena, eu acreditava que os milagres eram como nos filmes, coisas mágicas que aconteciam de repente. Mas agora sei que os milagres são resultado do trabalho duro, do amor e de nunca desistir. Olhou para seu pai com orgulho. Meu papai não voltou a caminhar por mágica. Trabalhou todos os dias durante meses. Minha mãe não se curou sozinha. Teve uma cirurgia e um tratamento longo, e nossa família não se consertou automaticamente. Tivemos que aprender a ser pacientes, a perdoar e a nos amar incondicionalmente. Mas o mais importante que aprendi é que quando você ajuda outros, sua própria vida se torna maior. Por isso, a Fundação Emília vai continuar crescendo para que mais famílias possam encontrar seu próprio milagre. O evento terminou com todas as famílias cantando juntas. Enquanto João abraçava Isabela e Emília, pensou em quão longe haviam chegado. "Sabe o que, princesa?", disse a Emília. "O que, papai?" "Que você tinha razão desde o princípio. Às vezes os milagres não vêm do céu, vêm do coração." Emília sorriu e abraçou seus pais. "E o melhor de tudo é que nunca se acabam. Sempre há mais milagres esperando que alguém acredite neles." 10 anos depois daquele primeiro encontro, a Fundação Emília havia se tornado uma das organizações mais respeitadas do país. João, agora com 45 anos, caminhava sem qualquer assistência e havia voltado completamente às suas atividades empresariais, mas com um enfoque totalmente diferente. Emília, aos 17 anos, estava no último ano do ensino médio e já havia sido aceita na Faculdade de Medicina da USP. Sua meta era se especializar em medicina de reabilitação para continuar o trabalho da fundação. Isabela dirigia uma rede de centros de apoio familiar que se estendia por 5 estados brasileiros. Sua história de superação a havia convertido numa das assistentes sociais mais reconhecidas do país. "Papai", disse Emília numa tarde de domingo, enquanto revisavam juntos os planos de expansão da fundação. "Você se lembra da primeira pergunta que me fez?" "Qual delas?" "Se eu tinha certeza de que você podia caminhar de novo." João sorriu. "Claro que me lembro. Eu sabia que podia, mas não pelas suas pernas." "Então por quê?" "Porque vi em seus olhos que ainda havia amor lá dentro. E onde há amor, sempre há esperança. E onde há esperança, sempre há milagres." João abraçou sua filha, a menina que havia mudado sua vida para sempre, que lhe havia ensinado que os milagres mais verdadeiros não vêm do céu, mas nascem do coração humano quando se abre ao amor. Naquela noite, enquanto as 3 gerações da família Ribeiro jantavam juntas, incluindo agora os avós de Isabela que haviam se mudado para São Paulo para estar perto da neta, João levantou sua taça de água. "Quero fazer um brinde", disse. "Por quê?", perguntou Isabela. "Pela menina mais sábia que conheci, que me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar, que o amor pode curar qualquer ferida e que os milagres existem para quem tem coragem de acreditar neles." "Saúde!", gritou Emília, levantando seu copo de suco. "Saúde!", repetiram Isabela e os avós. E enquanto brindavam, cada um deles sabia que haviam vivido seu próprio milagre. Não o tipo de milagre dos filmes, mas o tipo mais real e poderoso de todos, o milagre do amor que transforma, cura e une para sempre. A história de João, Isabela e Emília havia demonstrado ao mundo que às vezes as famílias não nascem, se escolhem. Que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, e que quando uma criança acredita em você, você pode mover montanhas. E assim, a semana que havia começado com uma menina aparecendo no escritório dizendo: "Papai, você pode caminhar de novo", se havia convertido numa vida inteira de amor, propósito e milagres. Fim. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive.
Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro é eterno. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir e compartilhar. Sua participação nos ajuda a continuar contando histórias que inspiram e transformam vidas. Conte nos comentários. Você acredita que o amor pode mover montanhas? De que cidade você está nos assistindo? Sua opinião é muito importante para nós.